Aprendendo na prática a acidificação dos oceanos. Esse tema tem sido cada vez mais cobrado nos últimos anos. E é um tema chatinho de entender, mistura química e biologia, e por causa disso, nesse vídeo eu vou resolver com vocês algumas questões sobre essa temática, e as próprias questões já vão nos ajudar tanto a entender o processo, como, é claro, revelar o que eles mais gostam de perguntar sobre ele. Iniciando então com uma questãozinha aqui do Enem 2014. O resultado desse processo nos corais é... Então nós vamos ler o texto para saber que processo é esse. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no ambiente marinho. Então dá para ver aqui o gás carbônico, ó, entrando ali. O excesso de dióxido de carbono pode afetar os recifes de corais. E aí sabe o que é muito estranho nessa questão? Ele fala que pode afetar os recifes de corais, esse excesso, mas ele mostra na figura, como a gente vai ver daqui a pouco, aí ó, conchas. E concha é de molusco, né? Não é recife de coral. Mas os recifes de corais e as conchas têm um ponto em comum relacionado com essa questão aí da acidificação, que agora a gente vai entender qual é. Então vamos dar um zoom aí para a gente ver melhor que processo é esse aí. Mas é até uma coisa importante falar antes, esse excesso de dióxido de carbono é causado pelo quê? Pelo aumento das emissões desse gás relacionado à elevação constante da queima de combustíveis fósseis. Geralmente a gente fala que o excesso de gás carbônico no ar tem como principal consequência a intensificação do efeito estufa e o aquecimento global. Esta daqui é uma outra consequência da elevação do gás carbônico atmosférico, não é diretamente relacionada com o efeito estufa isso daqui. Então, elevou o gás carbônico à atmosfera, puxa pro ladinho. Uma das coisas que pode acontecer é intensificar o efeito estufa e aquecer o planeta. Outra coisa que pode acontecer com essa elevação de gás carbônico atmosférico, acidificar os oceanos. Maravilha. Então agora sim, vamos dar o nosso zoom aqui para entender essa bagulhada. Então olha aqui, ó. O nosso dióxido de carbono atmosférico, quando ele entra na água, ele naturalmente reage com ela, gerando o ácido carbônico que está aqui. Esse ácido carbônico, ele ioniza em H+, e íons bicarbonato. E aqui dá para ver ó, que tem uma escala de menos ácido e mais ácido. Deu uma cortadinha na tela de vocês, mas eu sei que dá para ver. E o que a gente consegue ver? Quando a reação está mais para cá, está menos ácido. E aí as conchas dos moluscos estão numa boa. Agora, quando está mais ácido, o que dá para ver aqui? Ó? As conchas dos moluscos se deformam. Ou seja, a presença desse bicarbonato e desses prótons, desses H+, o que eleva a acidez, de alguma maneira deforma as conchas dos moluscos. E o que isso tem a ver com os corais? Os moluscos, eles têm uma concha formada por carbonato de cálcio. E os corais, eles também têm um exoesqueleto, que também é formado por carbonato de cálcio. Então, se a acidez prejudica as conchas, que são de carbonato de cálcio, o que ela vai prejudicar nos corais? O bagulho dos corais, que é de carbonato de cálcio também, que é o exoesqueleto. Era esse o link que ele queria que tu fizesse. E aí olha só, a letra A é um distrator desgraçado, seu branqueamento levando à sua morte por extinção. Todo mundo tem falado nos últimos anos sobre o branqueamento dos corais. E o que tu precisa perceber? Esse branqueamento é causado pela elevação da temperatura do oceano, que acaba fazendo com que os corais expulsem algas com as quais eles têm relações mutualísticas. Ou seja, e aí, quando eles expulsam essas algas, eles perdem a sua cor que é dada por elas e ficam doentes e ficam brancos. Então percebe que o branqueamento é causado pelo aquecimento do oceano. Já a deformação do exoesqueleto dos corais é causada pela acidificação do oceano por conta desse processo que está na reação que a gente descreveu aí, ó. Então, excesso de fixação de cálcio melhoraria o exoesqueleto e a concha, não pioraria, que é o que ele sugere. O menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético, aparentemente não tem a menor relação. Estímulo de atividade enzimática não parece ter a maior relação, até porque mudar pH geralmente desestimula a atividade enzimática. E a resposta tem que ser letra E. Dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Estruturas calcárias presentes no exoesqueleto dos corais. Então essa questão ela é bacana porque ela nos permite aprender praticamente tudo que eles perguntam sobre esse tema no vestibular. E as próximas questões vão ser só mais do mesmo e aprofundar um pouquinho o básico que a gente aprendeu aqui. Bora lá então descobrir. Olha aqui ó, FUVEST 2019.
Opa, peraí. O processo de acidificação dos oceanos decorre de mudanças climáticas globais, afeta diretamente colônias de corais, de novos corais aí, influenciando os recifes. Assinale a alternativa que completa corretamente a explicação desse fenômeno. O dióxido de carbono dissolvido no oceano gera maior quantidade de íons hidrogênio, como a gente viu na questão do Enem ali do lado, maior quantidade de nitrogênio. B. É absorvido pelo fitoplâncton. Desgraçado. Entrando no processo fotossinético. E o oxigênio liberado permanece na água do mar, oxidando e matando os recifes de corais. Geralmente esse oxigênio, pessoal, ele não fica na água do mar, ele vai para o ar. Não por acaso o fitoplâncton é acusado de ser o grande pulmão do planeta, porque o oxigênio não se dissolve bem na água e não vai matar coral, nada. C. Leva à formação de dióxido de carbono, que dissociado, de ácido carbônico, que dissociado, primeiro o certo na química seria ionizado, né? Dissociar é para base, é para sal, mas eu estou entrando na química aqui. E gera ao final íons hidrogênio e carbonato que se ligam, não, eles não se ligam, esse detalhe é bem químico, tá? Essa questão é interdisciplinar, impedindo a formação de carbonato de cálcio, não. Primeiro que o ácido carbônico ao se ionizar, ele diretamente gera bicarbonato e não carbonato. D. É absorvido pelo fitoplâncton, o gás carbônico. Entrando no processo fotossintético. Liberando oxigênio que torna a água mais oxigenada e aumenta a atividade dos corais. Bom, então tá bom pro coral, né? E aí a gente sabe que isso aí tá ruim pro coral e o oxigênio não vai fazer isso aí. E letra aí, que é a resposta, reage com a água, produzindo ácido carbônico, que nem a gente viu na questão anterior, que permanece no oceano e corrói os recifes de coral, que são formados de carbonato de cálcio. Essa daqui é a resposta, uma questão mais aprofundada, mistura com química junto, e isso também faz ela ficar mais difícil. Agora essa daqui do Enem de 2020. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão do quê? Então vamos ter que ver que substância é essa daí, mas a questão já começa falando, né? O dióxido de carbono passa do estado sólido, de gelo seco a menos 78 graus, retorna o gasoso da temperatura ambiente. Nem parece uma questão de biologia isso aqui. O gás é facilmente solubilizado em água, e aí como ele é facilmente solubilizado em água, aí ali ele reage com a água naquelas reações que essa questão aqui mostrou para nós. Tá, beleza. Capaz de absorver infravermelha, não conduz a eletricidade, ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de sua saturação, é verdade. Após a fixação pelos organismos autotróficos, que vira matéria orgânica, o gás retorna pelo ambiente, pela respiração aeróbica, e parece que ele está dando aula de ciclo do carbono, fermentação ou decomposição, né? Ou por queima de resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. Apesar de sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. E por que a resposta é letra A, redução do potencial hidrogeniônico da água? Porque isso daqui é pH. O excesso de gás carbônico atmosférico, né, acaba fazendo com que eleve-se a quantidade de gás carbônico na água, e isso vai, através daquelas reações que essa questão do Enem aqui mostrou, acidificar o oceano, reduzindo o seu potencial hidrogeniônico, ou seja, o seu pH. Então tu viu que aqui tem um vocabulário super químico, biológico, né? Uma questão que tu tem que dominar conceitos das duas disciplinas e já de preferência chegar previamente sabendo dessas reações aqui para conseguir acertar, senão fica realmente bem difícil. E por fim, vamos terminar com essa da PUC do Rio Grande do Sul de 2018, fofíssima. O uso crescente de combustíveis fósseis é responsável pelo aumento dos níveis de gás carbônico atmosférico, que gera graves riscos. Um dos efeitos, olha só, lá vem ele, tá, é que o gás carbônico em contato com a água do mar, ele vai ter a seguinte reação. Gás carbônico, água, olha ali, ó, hidrogênio e bicarbonato. Ele aqui suprimiu a etapa intermediária onde acontece a formação do ácido carbônico. Uma das consequências disso é que o pH da água do mar torna-se mais ácido, tá, beleza, até aí é tranquilo, né, uma química mais acessível, ameaçando espécies marinhas que dependem de estruturas calcárias para sua sobrevivência, como, e aí gente, cifozoários é água-viva, é uma classe do filo dos canidários, que não tem nada de carbonato de cálcio. Os moluscos têm a concha e os equinodermos, minha gente, eles têm o seu endoesqueleto, que é calcário. Portanto, dentro dos invertebrados, são 4 filos que podem ter estruturas de carbonato de cálcio. Se tu não sabe, anota aí. Os corais, por causa do exoesqueleto, já falamos. Os moluscos clássicos, por causa da concha. Os equinodermos, que agora é apresentado aqui por causa do endoesqueleto, e muitos crustáceos impregnam o seu exoesqueleto com carbonato de cálcio. Por isso que uma carapaça de siri, ela é tão dura.
Nas algas, e aí já que estamos aprofundando, vamos aprofundar, as algas vermelhas, as rodofícias, frequentemente impregnam na sua parede celular carbonato de cálcio, o que pode fazer então com que elas também sofram com esse efeito da acidificação dos oceanos. Tá bem, pessoal? Então espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, curte aí na rede social que tu tá assistindo esse negócio aí, o vídeo, para chegar para mais pessoas. Espero que tenham gostado dessa proposta. Nos vemos então no próximo vídeo. Valeu, falou!